Árvores pegando fogo. Um enlace. Torres de vigia incendiadas. Mas os sentinelas tiveram tempo de alertar a tribo. Os Nora lutaram aqui. Fizeram de tudo para proteger o enlace. Mas os portões não resistiram. Isso é o que o Hades nos reserva. Metal e cinzas. Plantinha resistente. Vai ajudar. Guardando. Ela jamais seria capaz de se render. Bem, pelo menos ela não morreu em vão. No fim das contas, acho que é o que todos desejamos. ¡Galope a caminho! Outra batalha. Outra derrota.
O rastro de destruição do eclipse. Eu consigo sair dessa. Mais eclipse. É um tirânico corrompido mesmo. Os sobreviventes devem estar escondidos na montanha. Se o túnel desabar, eles serão soterrados. E eu nunca chegarei à porta. Isso mesmo! Derrubem a montanha! Vocês cavaram suas próprias covas, Nora! Vocês serão enterrados aí dentro! Valentes, com a Eloy! Já! Por Eloy! Pela Mãe de todos! Val e Sona estão vivos. A corrupção não prevalecerá!
Incrédulos e renegados, vocês vão morrer! Que a deusa lembre disso! Acabem com o demônio! Volte para a Terra Maculada, demônio! Incrédulos e renegados, vocês vão morrer! Destruam! Acabem com eles! Conseguimos! Eloy conseguiu. Nós só ajudamos. Pensei que íamos morrer. Você salvou a tribo. Nenhum valente ou chefe de guerra conseguiria. Fico feliz que esteja bem, Val. E você tá bem? Desde a provação. Foram muitas mortes. A matança acabou? Por hora, mas essa foi só uma batalha, Val. Vem mais por aí. Entendi. Enquanto tivermos você do nosso lado, acho que damos um jeito. Quantos sobreviveram ao ataque? Quase todas as matriarcas. E muitas famílias, graças à deusa. Mas valentes, só alguns. E a maioria está ferida. Nunca antes um inimigo apunhalou o coração do nosso povo assim. Nem os Karja, em todos os ataques rubros, conseguiram passar pelo enlace. Bem, o inimigo pode ter invadido o nosso solo, mas não conseguiu sair. Isso nós garantimos. Me conte sobre o ataque. O que houve? Atacaram pelo leste. As sentinelas os viram chegando. Disseram que vinham com arautos da morte, corruptores e outras máquinas enlouquecidas. Nos preparamos, abrimos com rajadas de flechas. Uns caíram, mas ainda vinham. Finalmente, nós recuamos para os portões do enlace, para nos defender. Mas eram demais para nós. Os sobreviventes recuaram para a montanha. Os sobreviventes se abrigaram na montanha? Pela lei, só as matriarcas podem entrar lá. Foi a Tirsa que quebrou o tabu. Mandou entrarem na montanha por segurança. Lansra não concordou. Mas acho que ninguém deu ouvidos com toda a gritaria. A decisão de Tirsa salvou vidas. Ela fez bem. O bom senso nem sempre é bem visto por aqui. Como estão suas feridas? Feridas saram. Ossos também. Não é hora para canções de caça, Val. Você tá bem? Meu corpo dói. Mas não é nada que vai me impedir de lutar. Eu preciso entrar na montanha. As matriarcas vão querer muito te ver. Ah, sim. Mas eu não vim aqui por elas. Mas, pra quê? Você vai ver. Sem desperdício.
partir de agora só vai esfriar. Ela voltou. Eloy. Você voltou. Teb? É melhor conversar com as matriarcas. Te esperam. Só um momento. Quero te perguntar umas coisas. É claro. Os sobreviventes se abrigaram na montanha? Pela lei, só as matriarcas podem entrar lá. Foi a Tirsa que quebrou o tabu. Mandou entrarem na montanha por segurança. Lansra não concordou. Mas acho que ninguém deu ouvidos com toda a gritaria. A decisão de Tirsa salvou vidas. Ela fez bem. O bom senso nem sempre é bem visto por aqui. Devo falar com as grandes matriarcas. Claro. Estão te esperando. Falamos depois. Mãe de todos, me abençoe. Eloy, você voltou. A emissária voltou. Venha, fale conosco. Mulher tola, você acolhe uma maldição. Venha, emissária, temos muito que discutir. Então, você enfim retornou. Ela não só retornou, enfrentou inimigos para chegar até nós. Lá fora, ela derrotou um tirânico corrompido. Ela quebrou o cerco. Como ela conseguiu? Por vontade da Mãe de Todos. Você retornou para falar com a deusa Eloy. Acho que pode-se dizer isso. Talvez funcione dessa vez. Irmãs, de certo não permitiremos isso. Por causa dela, nossa tribo margeia a extinção. E se ela veio para despertar o pai dela, o diabo metálico? Ela quer completar nossa destruição. Preciso detê-la. Enfrentei um exército enquanto você se escondia nessa caverna. Acha que pode me deter? Eloy, isso não é necessário. O que sabem sobre o que é necessário? Sobre o que tive que enfrentar para estar aqui, agora, nesse limiar. É meu direito de nascença. Vocês não vão tirá-lo de mim pela segunda vez. Aguarde o Identiscan. Erro. Registro alfa corrompido. Correção. Registro alfa recuperado. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Sobek. Você pode prosseguir. Versário 9, Prove 1. Vejo que entrou. Imaginei que mandaria notícias. Vamos começar? Eu nunca parei. Então esse é o Ilitia. Foi aqui que eu nasci?
Onde te fizeram? Mais um dia se passou. A luz baixou, você quer dizer? Não quero dormir, mãe. Eu sei, mas é hora de descansar. Não, hoje eu sou rei. O que eu digo é lei. Quero ver o céu de verdade, não luzes e imagens. Quando for a hora, crianças. É isso que você sempre fala. Queremos agora. Ali é bem grande. Agora, pai. Crianças, aquela área não está disponível. Pega ele! Agressão física detectada. Agressão física não é permitida. Exceto a sua. Malditas sentinelas. Crianças, vocês precisam de ajuda? Sai fora, curandeira! Lina, você sofreu uma leve contusão. Sai daqui! Parece que não gostavam muito dessa porta. Não se abria para eles. É claro que a odiavam. Aguarde o identiscan. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Solberg. Você pode prosseguir. Boas-vindas ao Liceu, um local de aprendizagem. Então, o que era isso aqui exatamente? O sonho de Apolo. Nunca realizado. Mas por que não? Controle da Prolion acessado. Mensagem urgente para a doutora Solberg. Favor analisar a mensagem com foco. Parece importante. Sim. Suspeito que vamos aprender muita coisa. Elizabeth, esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas, de natureza altamente caótica. Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata, o destino da Terra permanecerá em perigo. Sem nenhuma inteligência central que regule o sistema de terraformação, ele ainda funcionará por algum tempo, mas de modo cada vez mais caótico e, enfim, irá se desintegrar. Ela fala da desordem.
Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Soulbeck, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proíbam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física. Quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entre em outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detém, que detém todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... O registro alfa no berçário foram dos arquivos corrompidos. Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Não. Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle e nela o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades, contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar o sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. Então, você é mais extraordinária do que pensei. Eu nunca tive mãe. E o que está falando? Você teve duas, uma mulher morta e uma máquina. Não sou uma pessoa. Sou um instrumento. Fabricado por uma máquina. Nascida da destruição e fogo. Para conter as chamas e curar o mundo. Que trágico descobrir que é uma pessoa de extrema importância. Parece que tem um destino a cumprir. Então, quando parar de sentir pena de si mesma, vá para a Escalada Amarga. Estarei esperando lá nas ruínas de Gaia Prime. Falha no Dentiscan corrigida. Elite A9, Prole 1, acesso permitido. Isso vai ser interessante. Eloy, perdão. Perdão. A deusa falou com você? Falou. O que ela disse? Que nasci pra quebrar maldição, pra matar um demônio metálico. Como, Eloy? Como? Eu não sei ainda. Mas ela me disse aonde ir pra descobrir. E você vai fazer isso? Era o desejo dela. Ela me criou pra isso. Sim, eu farei isso. Ou tentar, pelo menos. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora.
Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Para! Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Primeiro me exilam, agora isso? Eu não serei venerada. Não sou sua ungida. Não pertenço a vocês. Tem um mundo inteiro, além dessas fronteiras, com tribos de pessoas que são tão boas quanto vocês. E todas em perigo. Vale a pena lutar por esse mundo. Não só aqui, em todo lugar. Como podemos ajudar? Quem puder lutar e estiver disposto, vá para Meridiano e espere por mim lá. Como Eloy disser, assim será. Nora! Abram elas! Ela conceberá o caminho que outros vão trilhar. Você viu a ungida em ação? Eu tenho pena de qualquer máquina que se voltar contra ela. Já vivi muito, mas nunca vi algo assim. Tirsa tinha razão. Uma bênção, não uma maldição. Fomos tão inseguras. Tenha fé na deusa. A ungida eliminará todos os sinais de corrupção. Os matadores Eloy, serão esquecidos. Que cortesia sua ter um momento comigo antes de viajar. Agora não há mais dúvidas. Você é uma verdadeira dádiva, a vontade da deusa encarnada. Ah, não é tão simples assim, Tirsa. Mas acho que chega perto. Sei que o caminho adiante será perigoso. Matar um diabo metálico soa impossível. Mas confio em você. Obrigada. Tirsa, quero saber a história do Rost. Por que ele foi exilado? Ele nunca me contou. Só disse que jurou silêncio. O que houve? Sim, claro. Que crime ele cometeu? Eu lhe contarei se desejar. Mas é uma longa história. Está certa de querer ouvi-la agora? Óbvio que quero ouvir agora. Conte. Rost não cometeu crimes. Ele escolheu ser um exilado. Mas como assim? Há muitos anos, antes da desordem, antes dos ataques rubros, um bando de forasteiros sanguinários, 12 ao todo, o atacou de repente. No espírito da mãe, eles fizeram reféns e seguiram em frente para a sede do diabo. Espírito da mãe, onde fica? Você conhece o lugar como a Vila Abandonada, junto à fronteira Carja. Mas na época, ali viviam muitas famílias. Até a do Rost. Sua companheira foi morta pelos forasteiros. E a sua filha estava entre os reféns que fizeram. Filha dele? Qual era o nome dela? Alana. Ela tinha apenas 6 anos. Os valentes Nora perderam para 12 forasteiros e abandonaram os reféns? Não era possível. Tínhamos mais guerreiros, mas sempre que um valente se aproximava, os forasteiros matavam um refém. O que eles queriam conosco? Nunca descobrimos. Não conseguimos nos aproximar para observá-los. Mas sabemos que acamparam além da sede do diabo por 2 dias. Ouvi relatos de sons estranhos. Então, assim como vieram, os forasteiros retornaram para a fronteira e desapareceram.
O que houve com a filha do Rost? Ela foi morta? Rost foi um dos valentes que buscaram os forasteiros, sempre à distância. Havia ainda 6 reféns vivos quando chegaram à fronteira. Alana, inclusive. Em vez de os libertarem, os forasteiros mataram todos e deixaram os corpos logo após a fronteira, como deboche. Por quê? Crueldade. Sabiam que os Nora são fiéis e não sairiam da Terra Sagrada para resgatar os corpos, e que dirá persegui-los. Acreditaram estar a salvo da nossa vingança. Quer dizer que o Rost foi atrás deles e se tornou exilado? Não. Rost foi arrebatado pelo luto, mas ainda assim jamais teria quebrado o tabu. Então o que ele fez? Ele pediu para si o rito mais terrível e secreto da nossa tribo. Implorou para se tornar necroemissário. Necroemissário? Do que se trata? É quem morre para sair em missão. E nessa missão, causar a morte. O ritual arranca o espírito do corpo, deixando-o para a mãe de todos. O coração bate, a mente pensa. Mas o espírito já foi embora. Não dá para entender. Rost foi atrás dos forasteiros. Mas o espírito dele não foi. Permaneceu aqui, com a mãe de todos. Ele reuniu os corpos dos assassinados e os trouxe de volta. Depois, saiu para persegui-los, não como exilado, mas como arma de vingança. Uma flecha farpada lançada do arco sem voltar atrás. Mas o Rost voltou? Sim. 1 ano depois, gravemente ferido. Ele caiu na fronteira com a Terra Sagrada. Um grupo de caça veio até ele. Ele estava delirando, em agonia. Por lei, deveria ter morrido onde jazia. Mas uma caçadora quebrou o tabu e, com os braços além da fronteira, arrastou-o para o nosso lado. Quem era ela? Uma valente que perdeu o companheiro e 2 filhos para aqueles forasteiros que Rost perseguiu. Então o Rost não cumpriu a missão? Pelo contrário, matou os 12. Rastreou eles por todos os cantos do mundo, contou ele. Meridiana, Banur, o Veio, as Terras Utaro, até mais longe no Oeste Proibido. O último que ele matou quase saiu por cima. Ferido, cambaleou e se arrastou de volta para nós, esperando morrer o mais perto possível da Terra Sagrada. Ele nem tentou, nem pediu para ser arrastado pela fronteira e receber cuidados. Fizeram isso por ele. Deixando nós, as matriarcas, em posição difícil. Por que não puderam recebê-lo de volta? Rost havia se tornado necroemissário, Eloy. Ele não tinha mais lugar entre os da tribo. Por lei, deveria ter ficado fora. Mas isso não tivemos coragem de fazer e oferecemos um meio termo. Vocês o declararam exilado? Sim. Lhe demos a opção, sob condição de que ele jamais contasse a ninguém de tal exceção. Depois de tudo que ele fez e que sofreu, sua recompensa foi ser declarado exilado. Rost ficou radiante. Nunca esperava voltar a viver na Terra Sagrada, quanto mais no enlace, tão perto da deusa. Ele resolveu passar o resto dos seus dias solitário. E estava feliz com isso. Mas aí vocês me acharam e me deram para ele. Sim. Outro meio termo. As matriarcas a temiam. Não permitiriam que fosse criada na tribo. Então pedimos a Rost. Eu sabia que ele cuidaria de você.
Te educaria. Ensinaria a cultuar a mãe de todos e respeitar as leis da tribo. Ele tentou, sem dúvidas. Escolheram um homem que perdeu a filha e o fizeram criar uma garotinha. Isso não é meio insensível? Eu acredito que os acontecimentos provaram a sabedoria da nossa escolha. E tenho certeza que no instante que ele pôs os olhos em você, viu um presente, nunca um fardo. Tá bom, Tirsa. É uma baita história. Os Nora sofreram perdas enormes, Tirsa. Qual é o futuro deles agora? Isso é a deusa quem vai resolver. Só ela sabe o futuro. Neste momento, minhas irmãs matriarcas e eu cuidamos dos feridos. E como prometi, quem desejar juntar-se a você em Meridiana será declarado emissário. Acredito que no presente momento devemos permanecer na montanha, junto à deusa. Pode ser melhor. No mínimo, é uma posição defensiva. É minha hora de seguir em frente. Agradeço por fazer o possível para me ajudar nesses anos. E por contar a história do Rost. Queria ter feito muito mais. Mas sou apenas uma mulher. Eu também. Não podemos nos subestimar. Oh, agradeço, Eloy. Rezarei por você. Ok. Mal não vai fazer. Dizem que ela veio da montanha, que a montanha foi a mãe dela. A montanha da mãe de todos se abriu para ela. Ungida. Eu li mal os sinais. Perdão. Já falei, Lansra. Não sou sua ungida. Você viu a ungida em ação? Eu tenho pena de qualquer máquina que se voltar contra ela. Ungida, parece que faz tanto tempo que você era uma exilada. Uma vida atrás. A deusa a ungiu dentro da montanha sagrada.
Agora estão me caçando. Mais corrompidas? Corrompidas não, mas não vão tolerar humanos. Então qual é a novidade? Você serve. Ardilosos à vista. Vigias do outro lado.
inútil. Elas acham que estão protegendo a Gaia? Duvido que elas pensem. Está mais para instinto, mas trazendo para o corpo dela.
Espero que esse seja o maior dos seus guardas, Gaia. O frio da neve chega a doer aqui. O sacrifício de Gaia fez isso. Partiu o interior da montanha como se fosse um ovo. Sim, sim. Depressa agora. Eu preparei o caminho à sua frente. Então você já esteve aqui antes? Mais ou menos. Você verá. Você fez uma trilha pra mim, mas deixou um exército de máquinas pra eu lutar? Desde quando as máquinas são um obstáculo? Se você pudesse voar, eu também não teria me preocupado com a trilha. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Você fez uma trilha pra mim, mas deixou um exército de máquinas pra eu lutar? Desde quando as máquinas são um obstáculo? Se você pudesse voar, eu também não teria me preocupado com a trilha. Droga. É nesse tipo de lugar que eu esperava encontrar você, Silence. Obrigado. É uma das muitas oficinas que construí ao longo dos anos.
Por anos eu tentei passar por esta porta. Eu furei, queimei e explodi. Mas nós sabemos que você não terá problema para entrar. Parece até que eu deveria me desculpar. Não mesmo. Nunca me ocorreu que a forma de passar não seria usando força, e sim uma chave. Uma chave em forma humana. A falta de imaginação foi minha, não sua. Parece que passou bastante tempo aqui. Há 19 anos, uma grande explosão destruiu esta montanha. Gaia morreu. Você nasceu. O eco pôde ser ouvido até no veio. Cinzas escureceram os céus. Como surtaram em Meridiana tentando decifrar esse agouro. A cratera queimou por semanas, mas quando esfriou, eu fui o primeiro a ver o que tinha dentro. Com o tempo, as máquinas se mobilizaram para protegê-la. Útil. Logo, ninguém ousava vir aqui. Exceto eu. Na mensagem, Gaia disse que poderíamos restaurá-la, mas... depois de ver os danos, como seria possível? Ela disse: a tentativa de repará-la deve ocorrer após Hades ser destruído. Eu concordo. Reconstruir o sistema de terraformação permite que Hades use-o como arma. Por causa do sacrifício de Gaia, ele foi forçado a procurar por meios menos convenientes. Mas você acha mesmo possível restaurar a Gaia? Sabe do que os caldeirões são capazes? Como eles fabricam a tecnologia necessária para criar uma máquina. Pelo mesmo princípio, deve ser possível replicar toda a tecnologia necessária para reparar Gaia. Mas isso levaria anos. Estamos contando o tempo que nos resta em horas. Achei que dessa vez você poderia estar aqui. De fato, aqui. Para quê? Minha presença é desnecessária. Não precisa de mim para passar por essa porta. Foi você que nasceu para fazer isso, não eu. Chegou minha hora de entrar. Sim. Quando você encontrar o controle principal, conseguirá o poder para derrotar Hades. Tudo depende de você. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Solberg. Você pode prosseguir. Cuidado onde pisa. Acho que dá pra passar por aqui. Está firme assim há 19 anos, certo? Bem... Não responda.
Ainda bem que acabou. Deve ter sido aqui que eles viviam. O que restou do lugar. Isso tudo já foi coberto de pedra e metal. A evacuação aconteceu tão rápido. Não deu pra pensar em tudo. Não deu pra me despedir. Tinha filas na ala médica. Eu prometi ao Tom Paige que estaria com ele nos momentos finais. Mas dava tempo de processar um último carregamento de zigotos de Paradisade se eu me apressasse. Ainda estou bravo com ele por me forçar a escolher. Bravo comigo por... Bom, ele morreu sozinho. E eu também não consegui salvar as malditas aves do paraíso. Agora tenho todo o tempo do mundo para pensar. As travas de Gaia Prime estão seladas. Elysium está selado, são e salvo. Uma distância de quilômetros, mas poderia muito bem estar do outro lado da galáxia. Todos os betas, gamas e pessoal de suporte vivendo a vida. Se eu não fosse um alfa... Se as coisas tivessem sido diferentes, eu poderia... Os aposentos da Elizabeth, com certeza. Ela nem conseguiu desfazer as malas. Esses são os diários dela. Diários da Elizabeth. E estão todos destruídos. Analise-os. O foco pode reconstruí-los, mas o processo é lento. Para nós parece um dispositivo poderoso, mas seu motor é pequeno e limitado. Lento quanto? Dias, semanas, anos. Preocupe-se em deter o Hades e estender o futuro... E talvez viva o suficiente para ouvi-los. Elizabeth. O que é isso? Aqui é Charles Ronson. Estou registrando isso 6 horas após a ativação final de Gaia Prime. Nesta manhã, o selo de uma porta de acesso foi avariado. Os selos de Gaia Prime foram projetados para fechar com um vão de menos de 2 milímetros. Mas esse aí fechou com um vão de 10 milímetros. Suficiente para um sinal de energia escapar. Suficiente para um enxame detectar esta instalação. Suficiente para Gaia ser descoberta e destruída. Suficiente para acabar com o futuro que trabalhamos tanto para tornar possível. A não ser que os mecanismos fossem reacoplados manualmente. Pelo lado de fora. Agora estou trocando para uma gravação do evento. Bem, eu não vou lá fora. Eu não recebo pra isso. Ou nós mandamos alguém lá fora, ou tudo isso foi em vão. A Liz que deveria decidir. E quando é que ela vai chegar aqui? Ela disse 5 minutos. Você não acha que... Oh, não. Ok, pessoal. Eu consertei o selo. Gaia? Selo fechado em 1,4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, não. Vamos achar um jeito de trazê-la de volta. Nem pensei nisso, o enxame tá chegando. Sério, está tudo bem. Gaia está completa. Ela vai cuidar das coisas daqui pra frente, é o que ela faz.
Não desse jeito. Há tanta coisa que... Gente, vocês sabem. Sou péssima de despedidas. De deixar que acabe, então... Assim está bom. Então... Boa viagem, Liz. E... nos vemos por aí? Se cuidem bem, ouviram? Liz. Eu estou bem assim. Quero ir pra casa. Adeus. Essa foi a última transmissão de Elizabeth Sobeck. Ela deu tudo pela esperança de vida neste planeta. E nós devemos tudo isso a ela. Eloy? Ela se foi. De verdade. Você sabia que ela não tinha sobrevivido. E as conquistas dela foram excepcionais. Enquanto os outros brigavam, foi ela que assumiu a responsabilidade. A única que poderia. Ela era melhor. Não foi isso que eu disse. Ela era. Não tenha medo de admitir. Você pode só por um momento parar de calcular e se deixar sentir. Ela se sacrificou pelos amigos, pelo futuro, pela vida na Terra. Isso não faz você sentir nada. A generosidade disso. Está tentando enfeitar a decisão dela com algo mágico. Foi uma escolha racional, não com base em sentimentalismo. Errado. Lembre-se, ela sabia que não bastaria a Gaia pensar. Ela ensinou a Gaia a sentir. Se importar, se sacrificar, acreditar na vida e com isso lutar contra o desespero. Se não fosse por esse sentimentalismo, a vida teria acabado. Você e eu nunca teríamos existido. Seu argumento é válido. Sinto muito por sua perda. Ela disse que queria ir para casa. Talvez. O quê? Nada. Vamos continuar. Olha, Liz, você era uma garota bem legal. Sinto muito que você tenha morrido. Se você tinha um lar, espero que tenha chegado lá antes. Mas esse monumento que o Ronson fez pra você? Meio esquisito, na minha opinião. Descanse em paz, Liz. Deus sabe que você merece. O que vamos colocar na cabeça deles, Liz? Um monte de história. Um monte de supostas verdades. Um monte de ruído. Não é besteira, Liz. É veneno. Tem outra seção nos fundos da cratera. Parece ter sobrevivido à explosão. Porque era blindada. Você encontrou a sala de controle. Tô indo pra lá.
fim é simples, é lógico, é claro. Purificação. Adição na subtração. Eu posso melhorar tudo isso com um só movimento. Eu posso limpar tudo. Não tô gostando nada dessa conversa. Continue. Quando eu abri a porta, senti o ar entrando com tudo. Porque não tinha nenhum dentro da câmara. Mas os alfas estavam lá. Estou isolado do controle central. Autorização alfa anulada. O que é autorização ômega? Ah, não. Grupo Alfa. Desculpe alarmá-los, mas preciso que escutem, tá? O que eu vou dizer. Isso não é fácil. Sabe, por favor, parem de acessar o sistema, tá? Sabe, o que eu quero dizer eu falei pra parar de acessar o maldito sistema. O que eu tô tentando dizer eu não paro de pensar naqueles que virão depois de nós. Aqueles inocentes. Aqueles homens inocentes e mulheres. Vamos dar conhecimento pra eles? Como um presente? Ted. Já conversamos sobre isso. Apollo tem mais de 3.000 condições de segurança. Não é um presente, é uma doença. Eles são a cura e nós vamos dar a eles a doença. Nossa doença? Não podemos. E ainda temos tempo. Se fizermos um sacrifício. Não precisa ser desse jeito. Já é assim, Samina. Fiz isso há 3 minutos. Eu limpei a Apollo. Acabou. Tudo. Todas as cópias. Um sacrifício? Não é um sacrifício. É obliteração cultural, seu maluco desgraçado. Milênios de cultura. Sinto muito. Muito mesmo. Mas às vezes, para proteger inocentes devem morrer. Alerta de emergência. Descarregando a atmosfera. Ele matou a todos. Então foi por isso. Por isso que ficamos presos na total ignorância. Por um futuro inocente. Homens inocentes. Ele nunca viu um massacre na Arena Solar. Tudo que esse povo conquistou, todo o conhecimento dos antigos, evaporado, virou pó. Jogado no vazio, como os próprios alfas. Não o vazio. Quando a porta se abriu e espalhou as cinzas deles ao vento, eles se espalharam pelo mundo que criaram. O mundo em que vivemos. É um monumento ao que eles morreram tentando conquistar. Monumento ao esquecimento. Nada disso, Silence. Esperança.
O controle principal é tão pequeno. Agora o que você tem que fazer é matar Hades com isso. Cuidado para não cair e morrer. O controle principal não controla a gravidade. Segure firme, segure firme.
cuidado para não cair e morrer. O controle principal não controla a gravidade. Você tá aqui? Por pouco tempo. O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Mas antes de eu ir, acho que você merece saber o resto da história. Continue. Há algum tempo eu admiti que estive envolvido com o Eclipse. Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade. Na verdade, eu estava lá no princípio. Eu encontrei Hades, Eloy. Enterrado naquela montanha, preso naquele titã destruído. E eu o servi. O quê? Ele prometeu conhecimento. E cumpriu. Tanto conhecimento, não faz ideia. E em troca? Eu ajudei a criar o Eclipse. Ajudei-o a criar um culto. Um exército à sua imagem. Por que tá contando isso agora? Porque seu sucesso depende de saber disso. Quando encontrei Hades, a primeira coisa sobre a qual me perguntou foi o ápice, não Meridiana. O ápice. Por que ele faria isso? O ápice foi criado por Gaia. Qual parte de Gaia? Minerva. Seu módulo de criptoanálise. Gaia criou ápices para transmitir os códigos que desativaram os robôs Faro. Desligaram os sistemas de conversão de biomassa. Hades quer enviar uma nova transmissão. Para acordar as máquinas, para que possam devorar o mundo novamente. Sim. Com base no que descobrimos, é a minha conclusão também. Então o Eclipse. Os robôs que ressuscitaram são só os meios para um fim. Exércitos para capturar o ápice. Sim. Para Hades poder exterminar a vida novamente. A menos que o impeça.
Quero que você me conte tudo. Hades, o eclipse, tudo mesmo. É uma longa história, Aloy. Então pode começar. Começou com um foco, recuperado de uma ruína antiga, como o seu, muitos anos atrás. No meu caso, o dispositivo estava danificado. Tinha apenas uma fagulha de vida nele. Passei semanas estudando, tentando repará-lo, até finalmente ter sucesso. Uma nova dimensão de entendimento revelada diante de meus olhos. Foi quando eu o detectei. Um sinal fraco. Lá fora, algo estava procurando, assim como eu. Achou sua alma gêmea. Eu segui o sinal até a fonte dele. Um titã destruído, enterrado nas selvas da Joia. Então você achou que fosse um titã? Uma máquina de guerra? Eu não sabia o que pensar. Tinha visto esses destroços antes. O cemitério, por exemplo. Mas isso era diferente. Isso não estava tão morto. Ele não falava quando o encontrei. Até meus reparos lhe darem uma voz. Então começou uma troca de conhecimento. Ele queria saber tudo sobre nosso mundo, suas tribos e máquinas. Mas o ápice sempre foi sua principal preocupação. O que ele queria saber sobre o ápice? Sua posição exata. A geografia dos arredores. Quem controlava a Terra. Enquanto isso, Hades revelou para mim boa parte dos detalhes da antiga tecnologia. Ele me mandou recuperar e reparar mais focos. Em pouco tempo, tinha algumas dezenas funcionando. Suficiente para um pequeno exército. Para os comandantes, pelo menos. Não me importei. Estava aprendendo tanto. Física, cálculo. Você não tem ideia. E os Carja da Sombra? Como foi que eles se envolveram? A Guerra Civil dos Carja foi uma feliz coincidência. Uma boa oportunidade. Oportunidade? Então era só isso pra você? Sim. Em uma noite, metade da tribo estava exilada, desesperada para reaver Santa Meridiana. A religião facilitou bastante manipulá-los. Tudo que fiz foi apresentar Hades como a sombra enterrada da mitologia deles. Então, sim, foi uma oportunidade. Providenciei que o alto clérigo Barraba se encontrasse com Hades. Hylis estava lá também. E então o eclipse surgiu. Qualquer coisa para recuperar Meridiana. Mas Hades não se importava com Meridiana. Você também não. Vivemos num mundo de cidades mortas e tribos extintas. O que eram mais umas? Aliás, estava bem ocupado configurando a rede de focos do culto como Hades especificou. Um desafio técnico empolgante. Principalmente com as alterações que incluí por conta própria. A capacidade de espioná-los. Sim. Eu posso ter sido tolo bastante para servir Hades, mas nunca ao ponto de confiar nele. Eu instalei na rede dele o que os antigos chamavam de backdoor. Acesso secreto, permitindo que eu monitorasse toda a atividade de comunicação. O que fez você se opor ao Hades? Certamente não foi sua consciência. Na verdade, fiquei preocupado na primeira vez que vi o Eclipse erguer um antigo robô de guerra. Com minha tecnologia. Eu questionei Hades sobre suas intenções. Um pouco tarde. De fato. Eu já não tinha mais utilidade. Quando completei o trabalho na rede de focos, Hades me chamou para receber a recompensa. E logo depois, eu ouvi ordenar a minha morte. Sou um fugitivo desde então. E quando eu entrei nisso tudo? Nosso caminho juntos. Quando Olin topou com você. Risco ao sistema detectado. Isso chamou minha atenção.
Executar uma garota selvagem dos Nora? Por que Hades se importaria com isso? Então eu vi que essa garota Nora usava um foco. E era extremamente semelhante a uma grande cientista do Velho Mundo. Hills foi rápido. Achei que você tinha morrido. Mas então eu captei seu foco dentro da Montanha Nora. Quanto mais observava você, mais convencido ficava de sua natureza extraordinária. E utilidade. Com você, poderia finalmente descobrir os segredos da Terra. Eu jurei fazer tudo o que pudesse para garantir seu sucesso. O resto, como eles diziam, é passado. As coisas que fez em busca de conhecimento, Silence. Pura inconsequência. Eloy, não foi uma confissão para obter seu julgamento. Inacreditável. Eu fiz o que pude. Daqui em diante, o resto é com você. Pegue minha lança. Bote o controle principal nela e você terá um meio de injeção. Então só preciso me aproximar do crânio de Hades e golpeá-lo? Exato. Não, sem problema. Silence. Pra onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que sempre pertenceu a você. Eu que estava transgredindo. Eles estão vindo. Preparações concluídas. Ah, Barrabas brilhante. Veja, como prometido. Que tipo de máquina grandiosa é essa? Eu nunca vi algo assim. Vicky! Vicky, onde está? Caixa na sombra. Incorreto. Cruze-se perante a sombra enterrada. A sombra enterrada? Eu não entendo. Aramão entendeu o Falquino que se empoleirou no pulso. Ele cita as escrituras. Aramão seguiu a sombra lançada pelo ápice. Até o Planalto, onde a Sagrada Meridiana foi fundada. Você seguirá a sombra novamente. Sou um homem íntegro. Escolhido do Sol. Mas em tempos de necessidade, os poderes da sombra podem obter aquilo que o Sol não consegue. Você vai nos devolver aquilo que é nosso? Ó sombra da profecia. Um exército é necessário. Obedeça e Meridiana será sua. Tenha certeza de nossa obediência. Tenho que contar ao Avad que o Eclipse está pronto para atacar. Depois do que houve com o Dervahl, sei que ele defenderá a cidade. Mas o ápice...
Se você fosse caçar máquinas à meia-noite, em uma noite sem lua, elas ainda veriam você. Foi Derval. Ele tentou matar o Rei Sol. Inacreditável. Esses malditos Usra, esticando confusões. Vou ficar de olhos abertos. É sempre aquele que menos se espera que acaba causando. Meus pés. Cavateando por aqui. Eloy, o que atrasa até Meridiana? Perigo. O eclipse atacará em breve, vindo do oeste, com um exército de antigas máquinas. Mas isso não é o pior. Trarão uma mente com eles. Deus, demônio, máquina. Pode chamar como quiser. Ele se chama Hades. E não se interessa por Meridiana. Ele quer o ápice. E se ele chegar lá, enviará um chamado, acordando mais máquinas antigas, mais do que poderíamos derrotar. Será o fim. Isso não pode acontecer. Tô tentando entender, mas minha responsabilidade é Meridiana. Meridiana não é o alvo, Avad. Você precisa defender o ápice. Talvez a vanguarda, vosso esplendor. Sim. Mande para o ápice. O Erend conhece Eloy, não vai questionar.
E mande a guarda da cidade fortificar a elevação oeste. Lá serão encarregados de proteger Meridiana e o pouso, onde fica o ápice. Eloy, quero pedir desculpas pela forma como eu agi. Depois de tudo que aconteceu com Ursa, eu estava confuso. Se nós vamos lutar juntos à beira da vida e da morte, eu prefiro fazer isso com seu perdão. Então você o tem. Desde que não volte a me confundir com ela. Até um rei pode aprender uma lição. Ótimo, então. Isso vai ficar no passado. Agora, demoraremos preparando nossa defesa. Eu já sei. Conte-me o que sabe dos inimigos. Conte tudo. Não posso dizer que sei tudo, mas posso dizer o que sei. Discretamente. Pânico na cidade seria apenas mais um problema. E me avise sobre cada um que chegar. Ah, Eloy. Os preparativos na elevação e no ápice estão encaminhados. A notícia se espalhou por todo o Solar. Os aliados ofereceram ajuda. Alguns vieram por Meridiana, outros por Cacos. Mas muitos por você. Somente. Por mim? Não seja humilde. A elevação será a linha de frente. É onde a guarda está posicionada? Sim, mas com reforços dos irregulares que já mencionei. Os canhões de Oseram que arrasaram os muros de Meridiana na liberação lutarão conosco. Dê uma volta pelas defesas. Acho que só nos resta esperar pelo ataque. Exatamente. Não é algo que eu gosto, mas nossos vigias no sinal da noite relatam que ainda não há movimento para o oeste. Então, se ainda precisar fazer algo por aí, essa é a hora para tal. Do contrário, preparei os aposentos de Olin Delverson para você repousar. Pode dormir lá, se tiver sono. O inimigo chegou.